Evangelho, vida e amor, Evangelho consolador. Vós sois o sal da terra, já raiou a nova era. O tempo é fecundo, vós sois a luz do mundo. Evangelho, vida e amor, Evangelho do nosso Senhor. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesse lindo domingo, para esse momento tão especial, esse domingo tão esperado. Primeiramente, eu vou passar um recado, que nos dias 19 e 20 de setembro, teremos em nossa casa a realização do 4º encontro dos NEPs, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, de todo o Brasil. As inscrições já se encerraram e teremos aqui mais de 500 pessoas em nossa casa nesses dias. Como a casa estará voltada ao evento, não teremos espaço físico para mais outras corações aqui com a gente, né? Então, nessa nossa palestra de domingo às 10 horas. Assim, quem não se inscreveu no encontro dos NEPs, poderá receber online esse banho de luzes que esse evento trará, através do nosso canal do YouTube, Instagram e Facebook. Se preferir, programe-se para vir à tarde, pois a palestra das 18h30 acontecerá normalmente, ok? Hoje teremos a palestra da Elizabeth Lacerda e Alex, Caridade Essencial. Vamos fazer, então, a nossa prece. Vamos nos harmonizando, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo por esse momento tão especial, por esse banho de luzes que recebemos nesse momento. Vamos agradecendo aos benfeitores desta casa, que prepararam o ambiente desde cedo, com as melhores energias, as melhores vibrações. Vamos assim também envolvendo a Elizabeth, o Alex, para esse momento tão especial. Que assim seja, graças a Deus. E lembrando que essa palestra hoje vai ter uma duração de 1h30, tá? Fiquem à vontade e aproveitem. Muito obrigado. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume
nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Bom dia! Todos bem? Com perfume nas mãos e rosas no coração? Então sejamos todos bem-vindos. Essa música, eu nem sei quantos anos ela tem, eu vou até pesquisar, mas eu acho que mais de 50 com certeza, e ela é sempre atual, né? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos caridosas. Não é sobre rosas, né, gente, a canção. É muito mais do que isso. E que hoje nós tenhamos uma manhã para ofertar o melhor de cada um de nós, para somar com a energia da nossa terra, que está tão necessitada. Que cada um dê o seu melhor. Nós sabemos, ninguém é de todo mal. Então, que o nosso lado bom, que o nosso lado luz permaneça hoje, durante todo esse evento e depois continue também. Combinado? Nem ouvi. Então tá bom. Muito obrigada, né, pela presença. Eu sou muito faladeira, vou falar pouco hoje por causa do horário. Vou restringir aqui a meu muito obrigada e que a gente tenha uma manhã linda. Bom dia, Alex, seja bem-vindo. Gente, bom dia. Que alegria estar aqui de novo, né? Os reencontros, na minha opinião, na maioria das vezes, eles são mais significativos ainda do que os encontros. E quando a gente chega e já reconhece sorrisos e abraços, a alegria ela é redobrada. E eu associo essa alegria à gratidão também, né, por abrirem as portas da casa e as portas do coração, para que a gente esteja aqui a serviço de Jesus. Para os amigos de casa, nós estamos aqui em Santana de Parnaíba, estado de São Paulo, no Semeador, uma casa que já nos abraçou outras vezes. Nós pedimos licença a toda a espiritualidade que dirige as atividades daqui. Pedimos licença para nós, para a equipe espiritual da qual nós somos parte. A Jesus nós rogamos a inspiração para cada palavra, para cada canção, e que nós sejamos instrumentos úteis da espiritualidade nessa manhã. Não me canso de agradecer aos espíritos responsáveis pela vigilância, pela segurança dessa casa e desse evento. Agradeço por todo o cerco de luz que foi feito em torno do ambiente e em torno de nós.
e rogo que nenhuma energia negativa, seja visível ou invisível, cause qualquer prejuízo ao que foi planejado muito antes de nós imaginarmos colocar os pés aqui. Bom, já foi anunciado, né, gente, que o tema dessa manhã é a caridade essencial. Mas nós tivemos uma intuição de trocar o apelido do tema, mas sem interferir em nada na essência, né? Porque os amigos espirituais nos colocaram diante de uma pergunta e nós transformamos essa pergunta na nossa referência para essa manhã. Onde começa a caridade? A gente sabe que a sugestão que veio da casa, né, está embasada no capítulo 110 do livro Vinha de Luz, psicografado pelas mãos benditas de Chico Xavier, né, o capítulo A Caridade Essencial, assinado por Emmanuel. E é com base nesse capítulo que nós conduziremos as reflexões dessa manhã. Como a nossa competência particular ainda está muito aquém, né, do pensamento de um espírito da categoria do Emmanuel, nós resolvemos pedir ajuda aos universitários para que fosse mais proveitoso esse momento que nós passaremos juntos aqui. E eles, misericordiosos e caridosos como são, não negaram esse amparo. E mais uma vez, eles fizeram isso, gente, por meio de algumas cartinhas que foram endereçadas para nós. Tem gente que está falando assim, Ivone, lá vem o Alex com essas cartinhas de novo. Aí eu falo assim, gente, é o meu serviço. Eu fui contratado para entregar as cartas, eu estou aqui com elas. Então eu peço licença para você, sem mais delongas, para entregar a primeira cartinha. E o que eu diria para vocês aqui inicialmente, porque eu recebi essas informações, junto com as cartas vieram alguns bilhetinhos anexados, é que todos os remetentes que se dispuseram a conversar conosco nessa manhã, têm os pensamentos afinados com Emmanuel, e especialmente com esse capítulo do Vinha de Luz. Então já peço licença para entregar a primeira carta. E esse remetente inicial aqui, ele está dizendo que essa carta é para você, que quando ouve a palavra caridade, logo, logo você já pensa nele. E ele diz assim, ó, bom dia, semeadores. A gente cumprimenta de volta, né, gente? Porque é educado, não é? O remetente gastou um tempão para enviar isso aqui para nós. Eu vou de novo. Bom dia. Talvez vocês estejam curiosos para saber quem eu sou, mas já me apresento. Eu sou a moeda no bolso. Falou em caridade, pronto. Lá vem vocês me procurar. É quase automático. Alguém precisa de ajuda? Cadê a carteira? Tem campanha? Quanto que nós vamos dar? Eu não estou reclamando, não. Eu já virei pão para quem estava com fome. Eu já virei remédio para quem estava doente. Eu já virei alívio para uma família num mês apertado. E quando eu saio do bolso para aliviar alguém, eu gosto muito do meu trabalho. Às vezes, você me entrega com uma mão e machuca alguém com a outra. Faz uma doação pela manhã e passa a tarde julgando a vida de quem recebeu. Ajuda alguém lá fora, mas dentro de casa economiza paciência, economiza atenção, economiza gentileza. Aí eu fico confuso. Por quê? Se a caridade fosse apenas dar alguma coisa, quem tem mais dinheiro teria necessariamente mais amor. E não é assim. Jesus elogiou quem repartiu. Alimentou quem tinha fome, ensinou, consolou, socorreu, mas nunca separou aquilo que fazia da maneira como enxergava as pessoas. Talvez seja esse o detalhe esquecido. A mão, ela pode oferecer muito, enquanto o coração continua fechado. Por isso,
com todo respeito, antes que você me tire do bolso hoje, eu tenho uma pergunta. Onde começa a caridade? Na carteira? Na mão? No valor material que você consegue oferecer? Eu não diminuo nada disso. Continue repartindo, continue cooperando, continue ajudando. O mundo precisa muito disso. Só não coloque sobre uma pobre moeda uma responsabilidade que não é toda minha. Talvez eu seja apenas uma das maneiras pelas quais a caridade aparece. Porque antes de chegar ao bolso, ela precisa nascer em outro lugar. Eu desconfio que os próximos remetentes vão mexer justamente nisso. De mão em mão, mas de olho no coração, assinado a moeda no bolso. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas lições perdidas. Com Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar, encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior. Pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar, uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão que sofre. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que com amor renasceremos.
que com amor renasceremos. Muito bem. Talvez essa canção ela já nos ajude a responder a pergunta da manhã, né? Onde começa a caridade? Gente, vocês gostaram da cartinha da moedinha? Eu confesso para vocês que quando eu li, porque eu sou meio curioso, eu li antes, né? Eu falei, gente, parece que existe uma contradição, né? A moedinha vem falar que quando fala de caridade, logo a gente pensa nela, né? Eu tenho ouvido muito por aí que espírita tem escorpião no bolso. Vocês já ouviram isso? Eu já escutei isso aí, gente, nessas andanças aí. Eu falei, gente, mas que história é essa? Alguém fala que é muito difícil conseguir recursos vindo dos espíritas. E aí vem a moedinha e fala que a gente está pensando nela primeiro, antes de qualquer outra possibilidade de sermos caridosos. Vamos escutar mais remetentes aqui para a gente entender isso melhor, não é? Bom, a segunda carta que está aqui nas minhas mãos, olha que remetentes distintos, gente. É para você que acha que está tudo bem, porque você não disse nada. Quem assinou essa carta aqui, assinou como o pensamento que ninguém ouviu. Calma, calma, pode ficar tranquilo, ninguém escutou. Isso mesmo, aquela coisa horrorosa que você pensou sobre aquela outra pessoa, sabe? Ninguém ouviu não, fica de boa. Ficou só entre nós dois. Muito prazer. Eu sou o pensamento que ninguém ouviu. Eu moro naquele lugar onde você costuma dizer, pelo menos eu não falei. É verdade, não falou. Parabéns pela primeira parte. O problema é que enquanto a sua boca ficou quietinha, aqui dentro aconteceu uma reunião inteira. Teve julgamento, teve condenação, teve até sentença. E tudo isso sem ouvir a defesa do acusado. Você olhou para alguém e decidiu que era arrogante. Viu uma escolha diferente da sua e chamou de errada. Alguém falhou e você resumiu a pessoa inteirinha naquele erro, mas não disse nada. Então, está tudo certo. Ou não? Talvez seja aqui que aquela pergunta da moeda fique mais interessante. Onde começa a caridade? Porque se ela começa apenas quando fazemos alguma coisa pelo outro, ninguém precisa se preocupar comigo. Mas Jesus complicou um pouquinho essa história. Ou será que facilitou? Ele não ensinou apenas mãos a repartir. O Cristo ensinou olhos a enxergar de outro jeito. Diante de pessoas que todo mundo já havia condenado, ele ainda conseguia encontrar alguma coisa que merecia ser salva. Talvez, só talvez, caridade também seja isso. Recusar-se a reduzir alguém ao pior pedaço da história dele. Trocar a pressa de julgar pelo esforço de compreender. E admitir uma possibilidade meio que desconfortável. E se eu não souber tudo sobre essa pessoa? Eu sei. Pensar não deixa hematoma. Não aparece na fotografia. Ninguém escuta. Mas aquilo que você alimenta em silêncio, pouco a pouco, ensina o seu coração a olhar. Por isso, antes de vigiar apenas aquilo que sai da sua boca,
dê uma espiadinha em mim. Talvez a caridade comece muito antes de alguém perceber. Sem fazer barulho, mas fazendo morada, assinado, o pensamento que ninguém escutou. E se for para semear a esperança num jardim, e se for para desculpar uma criança, eu digo sim. E se for para perdoar, não tenho escolha. Também sou pecador, também preciso do perdão. Não sou santo, não sou anjo nem demônio, eu sou só eu, imperfeito, insatisfeito, mas feliz, assim sou eu. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, só Deus é coerente. Já sorri, já fiz feliz, já promovi, já elevei. Já chorei, já fiz chorar, já me excedi, já magoei. Eu tenho um coração, mas sou contradição, só Deus acerta sempre. Por isso eu canto essa canção, canção de amor arrependido, ao Deus que é Pai, ao Deus que é paz, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida. E quando a gente cai, Deus age como um pai, perdoa, perdoa e torna a perdoar e ensina como amar. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. Por isso eu canto essa canção, canção de amor arrependido, ao Deus que é Pai, ao Deus que é paz, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida. E quando a gente cai, Deus age como um pai, perdoa, perdoa e torna a perdoar e ensina como amar. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. Essa é a canção dos imperfeitos, de autoria do nosso querido Padre Zezinho. Salve essa doutrina espírita que nos permite abraçar todas as famílias religiosas, né, gente? Especialmente no que diz respeito à arte. Isso é fantástico. Eu sempre vibro por
por esse Espírito que nós conhecemos como Padre Zezinho, por toda a colaboração que ele tem deixado para muitos encarnados e desencarnados aqui nesse orbe, ainda de provas e expiações. Gente, se fizer uma pesquisa aqui, você não olha de lado não, por gentileza. Você conhece gente que no café da manhã, ele já está trabalhando o cardápio do almoço? Aí está ali almoçando, já está pensando no chazinho, no cafezinho da tarde, no café da tarde ele já está fazendo a janta, e aí no jantar ele já está preparando o café do dia seguinte, e por aí vai. Pois é, hoje de manhã o Wagner, com a caridade total aqui desse povo dessa casa, né, eu estava aqui montando as coisas aqui, ele já chegou com um cafezinho, me servindo, aí estava eu e um amigo aqui conversando, ele chegando com o café e nós já estávamos falando da janta. Aí eu contava uma vantagem do lado de cá, que tinha um torresmo com uma pururuca, com não sei o quê, ele do lado de lá, ele já abriu o telefone, já me mostrou uma foto de um joelho de porco. Isso não é hora de falar disso não, né, gente? Mas nós somos espírito meio primitivo ainda, nós ainda estamos nessa fase, né? Eu falei, gente... Eu confesso para vocês, a hora que eu vi a foto, me deu água na boca, viu? Por que eu estou dizendo isso? Porque esses dias, a gente falando de alimento do corpo físico, né? Um amigo meu me fez uma pergunta que me deixou assim meio desnorteado na hora, mas eu não vou passar esse sufoco sozinho, eu vou compartilhar isso com vocês, né? Ele me perguntou assim, Alex, se você comesse as suas palavras, não só dos eventos, porque dos eventos é tranquilo, né? Você filtra. As do dia a dia, se você comesse as suas palavras, você se sentiria nutrido ou envenenado? Gente, eu achei meio descortês, Richard, assim, o jeito que ele me abordou, sabe? Mas foi importante para eu pensar na vida. Eu gostaria de que vocês pensassem nisso também, até mesmo porque tem a ver com a linha de raciocínio que Emmanuel conduz, a caridade essencial, e com esse remetente que vem conversar conosco agora, porque ele está dizendo que essa cartinha que ele escreveu é para nós que descobrimos que nem toda a verdade precisa ser dito do jeito que a gente tem vontade de falar. E ela diz assim, ó, ufa, foi por pouco, Tati, foi por pouco, mais meio segundo e eu tinha saído. Quem sou eu? Eu sou a palavra que você engoliu. Sabe aquela respostinha atravessada? Que chegou até na pontinha da língua, mas por algum milagre voltou. Eu confesso, eu já escapei outras vezes. E você sabe a confusão que deu. Porque palavra é um negócio curioso. Depois que sai, não adianta correr atrás dizendo, volta aqui, eu falei de cabeça quente. Eu não volto. E tem mais, eu posso virar mágoa. Eu posso atravessar uma noite inteira na cabeça de alguém. E eu posso ser repetida anos depois. Eu nunca esqueci daquilo que você me disse. Por isso, naquele dia em que você respirou fundo e me segurou, talvez tenha praticado uma caridade que ninguém percebeu. A moeda mostrou que a caridade pode passar pelas mãos. O pensamento lembrou que ela pode começar em silêncio. Eu vim falar da boca. Jesus conhecia muito bem o poder das palavras. Com elas, ele consolou quem sofria, orientou quem estava perdido, levantou quem já havia sido condenado, mas nunca precisou diminuir alguém para ensinar alguma coisa. Percebe a diferença? Porque existe uma desculpa muito usada por aí. Eu só falei a verdade. Pois é, mas até uma verdade pode virar pedra, dependendo da força e da direção
com que é lançada. Talvez a pergunta não seja apenas: é verdade? Talvez seja também: precisa ser dito? Precisa ser agora? Precisa ser desse jeito? Isso não é fingimento e também não é covardia. Às vezes é apenas amor escolhendo não aumentar a ferida. Então, quando aquela resposta fiada chegar à ponta da língua, não precisa me engolir sempre. Há palavras que precisam ser ditas. Só me faça um favor. Antes de me soltar, pergunte se eu vou iluminar alguma coisa ou apenas tacar fogo no parquinho. Está escrito aqui, gente, eu estou só repetindo. Ainda na garganta e feliz por não ter virado ferida, assinado a palavra que você engoliu. Onde a dúvida, que eu leve a fé. Onde há erro, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver treva, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas amar. Porque é dando que se recebe, é esquecendo que se encontre, é perdoando que se encontra o perdão e é morrendo que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.
essa prece atribuída a Francisco de Assis talvez seja a receita perfeita da caridade essencial. Na fazeção. Porque só na falação não adianta, não. Vou fazer uma fofoca aqui para você. Tá vendo que a moça ali, ó? Ela tá aprendendo a tocar violão agora. Ela vai fazer uma dupla com aquele rapaz lá, vai ser Tati e Richard. Eles vão fazer evangelhos musicais daqui uns dias. Dois meses. Ela falou que já está com a primeira música pronta já. Prepara aí, viu, gente? Eu já estou contando aqui em primeira mão para vocês ali, ó. Não vai demorar, não. Ontem eu comentei alguma coisa, a Elizabeth me puxou a orelha, mas eu preciso comentar de novo. Ela puxou só um, aí hoje ela puxa a outra, né? Eu falei assim, tem gente custosa nesse mundo, hein? Tem umas pessoas que eu vou te falar uma coisa, eu usei o exemplo, eu falei, tem gente que é pior do que dobrar lençol de elástico. Gente que não tem recurso. Mas eu pensei que tem uma coisa que esses dias eu tive uma experiência que é pior ainda. Abrir pote de palmito com a mão molhada. Cara, você gira, você roda, você dá uns tapinhas por baixo dele assim, nada resolve aquilo. Você conhece gente desse jeito? Não olha de lado não, vocês olham para frente aqui. Povo difícil, hein? Parece aqueles carrinhos de supermercado com a roda travada. Aqui você empurra ele para cá, gente, ele só vai para cá. Tem jeito com aquilo. Deixa eu ver quem que vem conversar com a gente agora. Ela tá me corrigindo aqui, falou que ela ficou mais brava ainda porque eu falei que tem gente que parece pé de boldo. Não, nem que parece, eu falei assim, essa pessoa aí na encarnação passada ela foi um pé de boldo. Só pode. O amigo espiritual tá falando assim, Alex, tem gente que pensa exatamente assim de você, viu? Eu tô dizendo isso porque eu li antes a carta que tá aqui nas minhas mãos, né? E o remetente falou que essa carta é para você, que é muito caridoso, até encontrar certas pessoas. Como ele vai se apresentar aqui logo de cara, eu não vou apresentá-lo antes, né? Bom dia! Sou eu, aquela pessoa. Nem precisa olhar para o lado. Você sabe exatamente de quem eu estou falando. Eu sou aquela pessoa difícil. Aquela que fala demais. Ou que fala de menos. Que demora para responder. Ou que responde do jeito errado. Que discorda de você exatamente naquele assunto em que, obviamente, você tem razão. Engraçado. Como a caridade funciona bem até eu chegar, não é? Você ajuda quem precisa, consola quem sofre, faz doação, ora pelos necessitados, aí eu apareço. 5 minutinhos depois, você já está pedindo a Jesus paciência comigo. Eu tenho uma notícia um pouco desagradável. Talvez eu também seja um necessitado. Só que minha necessidade, ela não desperta compaixão, ela desperta a sua irritação. E talvez seja justamente aí que a caridade fique mais difícil. Porque amar quem agradece é uma coisa. Compreender quem nos contraria, aí é outra conversa. Jesus encontrou muita gente difícil pelo caminho. Gente que duvidou, gente que provocou, gente que traiu, gente que abandonou, e nenhuma dessas pessoas conseguiu
obrigá-lo a deixar de ser quem ele era. Talvez esteja aí uma pista. Caridade não significa concordar comigo, nem permitir que eu faça o que eu quiser. Você pode estabelecer limites, pode dizer não, pode até se afastar quando for necessário, mas sem transformar limite em vingança, sem precisar me diminuir para proteger você. Porque existe uma pergunta que talvez incomode mais que todas as anteriores. Quem você se torna quando encontra alguém como eu? Talvez, só talvez, a caridade também comece aí. Não na facilidade que o outro oferece, mas na escolha que você faz diante dele. Antes que eu vá, lembre-se de uma coisinha. Enquanto você pensava aí em quem seria a sua pessoa difícil, será que existe alguma possibilidade de alguém ter pensado em você? Testando a sua paciência e, quem sabe, treinando a minha, assinado, uma pessoa difícil. Quero ser livre, Senhor, como os pássaros. Quero ser, alçar um longo voo ao teu encontro, voar no Espírito sem medo de cair, chegar à praia do teu coração e mergulhar em teu mar de amor, banhar-me em tuas águas que curam, saciar a sede e fome de ti, Senhor. Eu posso voar, sair do chão, me levantar, alçar voo livre no Espírito, soltar as amarras que me impedem de ser teu, Senhor. Eu posso voar, sair do chão, me levantar, alçar voo livre no Espírito, soltar as amarras que me impedem de ser santo e ficar contigo, ser teu amigo, ser livre e alçar voo no Espírito. Senhor, eu posso voar, sair do chão, me levantar, alçar voo livre no Espírito, soltar as amarras que me impedem de ser santo
amigo, ser livre, alçar voo no Espírito, alçar voo no Espírito. Fofocas espirituais. Voar no Espírito é o nome dessa canção aqui. Gente, a caridade, em todas as suas expressões, é o que nos torna mais leves, para que a gente consiga realmente avançar, mesmo num mundo que ainda é regido por uma lei da gravidade. E às vezes a gente pensa que isso não atinge a dimensão espiritual. Muito pelo contrário, tem tudo a ver. Muitas vezes nós não conseguimos nos alçar exatamente por causa dos pesos que nós ainda carregamos. E grande parte deles de forma totalmente desnecessária, para não dizer inútil. E se você observar bem, isso tem impacto fisicamente. Aí tem gente que está arrastando. Assim, cara do céu, está difícil. Está pesado. É tanta culpa, tanta mágoa, tanto remorso, tanto desejo de vingança. E cada sentimento, pensamento, palavra ou gesto relacionado a esses sentimentos, essas más tendências, vícios, más inclinações, são verdadeiras pedras que nós alocamos nos nossos próprios ombros. E a gente quer voar. Como é que faz, Vladimir? Minha mãe tinha uma expressão que ela falava assim: meu filho, nem Cristo dá conta disso aí. Não é que vai te ajudar desse jeito? Fiquei feliz a Ivone já tinha comentado comigo, mas Vladimir relembrou aqui do encontro, né, que essa casa vai receber em breve, que é do Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho, né, NEP. Mais de 500 corações, 500 mentes conectadas, né, com um propósito nobre, um propósito do bem. E aí eu tô com a carta aqui na minha mão, eu pensei assim, né, eu lembrei direitinho, porque os nossos filhos, eles acompanham a gente pela internet. E dia desses, tem uns envenenadinhos lá dentro de casa também, gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Se você estiver escutando agora, ele vai saber direitinho qual deles. Ele chegou esse dia caridosamente, falou assim: papai, você tem uma capacidade de chover no molhado. Falei: como é que é o negócio? Ele falou: ensinar Pai Nosso para vigário, você não entendeu direito. Eu falei: como assim? Ele falou: não, eu estava te escutando ali, você fala umas coisas, o povo está cansado de saber daquilo. Eu falei, eu só pensei, né? Eu pensei, a palavra engolida ali, né? Eu pensei: menino, se fosse na minha época, você falasse um trem desse para minha mãe, é capaz que ia dar você ter que procurar um bom odontólogo para você fazer uns implantezinhos nessas janelinhas que ela ia deixar na frente, assim, sabe? Porque ela tinha um psicólogo que ela largava pendurado atrás da porta, assim, trançadinho. Mas eu falei assim: eu não posso falar uma coisa dessa para um menino desse, que eu tenho que escutar o que ele está falando, porque de repente ele está me dando uma dica, né? Aí eu falei: vou estudar esse negócio. Um amigo espiritual falou assim: não preocupa não, porque a gente precisa ser lembrado das coisas. E que, didaticamente, a repetição é uma estratégia fantástica de
educação. Então, eu li essa carta que eu falei assim, gente, isso aqui é chover no molhado, mas agora não sou eu só estou lendo. Ele não tem direito de me acusar, ele vai acusar o remetente aqui, se quiser falar que o remetente aqui está chovendo no molhado, está ensinando Pai Nosso para o vigário, que eles digam, que vocês quiserem pensar, vocês pensam também, mas não de mim. Eu só sou o rapaz do correio, eu vou entregar a carta para vocês aqui agora. Gente, ele está dizendo que essa carta aqui é para nós que já grifamos muita coisa bonita. Agora está faltando uma parte. Educado também, esse remetente, ele está cumprimentando a gente aqui, ó. Bom dia. Sabe quem sou eu? Imagina. Eu sou um marca-texto. Richard, você já imaginou uma coisa dessa? Um marca-texto vir aqui conversar de Emmanuel, gente, com a gente? Eu tenho uma profissão importante: descobrir frases bonitas e deixá-las bem amarelinhas. Você lê, perdoai. Isso é lindo, grifa. Não julgueis, fundamental, grifa. Amai os vossos inimigos. Aí você pensa um pouquinho. Grifa também, grifa. Depois, fecha o livro. Até segunda-feira, livro. Alguém contraria você, alguém erra, alguém fala aquilo que você não gostaria de ouvir. E aquela frase maravilhosa que nós dois marcamos no domingo, parece que ficou presinha da Silva lá na página. Eu posso te contar uma coisa? Sim ou não, gente? Pode? Eu consigo destacar uma frase no papel, mas eu não consigo fazer essa frase aparecer na sua vida. Essa parte é com você. E talvez seja aí, justamente, que o estudo se transforma em alguma coisa maior. Porque conhecer o Evangelho é precioso, estudá-lo com profundidade também. Mas Jesus não pediu que seus ensinamentos ficassem bonitinhos, guardadinhos nos livros. Pediu que andássemos neles. Então, talvez a pergunta mais importante, depois de um estudo, não seja: o que eu aprendi? Talvez seja: o que isso que eu aprendi vai mudar em mim? Na próxima discussão, na próxima maneira de olhar alguém, na palavra que eu poderia evitar, na paciência que anda curtinha, porque existe um risco curioso. A gente pode iluminar uma página inteira e continuar deixando escuros alguns cantinhos dentro da gente. Por isso, continue me usando. Grife, anote, estude, volte à página quantas vezes precisar. Só não me deixe fazer sozinho todo o serviço. Faça a sua parte. Quando alguma frase de Jesus tocar você, experimente destacá-la também no seu jeito de viver. Aí sim, talvez alguém consiga ler o Evangelho em você, sem sequer abrir nenhum livro. Com a tinta quase acabando e esperando o grifo aparecer no seu coração, assinado o marca-texto.
Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei, não. Eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão perfumes de tantas flores. Eu não sei, não, 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 não. Eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei, não. Eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei, não. Eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Eu sinto Deus sorrindo para mim. Eu sinto Deus sorrindo para mim. Essa é a alma das andorinhas do cancioneiro espírita João Cabete. Quem conhecia? Uma, duas, três. Hoje nós chegamos aqui e a nossa querida Sônia falou do João Cabete, né, Sônia? E eu tinha uma canção dele, sua homenagem.
Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz quando em oração a voz do Mestre ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz é Jesus. Jesus. Essa canção também rompeu as fronteiras praticamente de todas as religiões. Isso é fantástico. Gente, é o seguinte, eu tenho mais uma carta para entregar para nós, né? Não é para vocês, porque tinha um bilhetinho aqui dizendo que os meus ouvidos estão mais próximos da minha boca. Então, que eu prestasse bem atenção nessas leituras aqui, porque eu estou precisando escutar isso aqui, sabe? Fiquei um pouco preocupado, na verdade, com essa estratégia dessas cartinhas. Eu falei, será que isso vai fazer sentido? Eu comecei a cogitar uns pensamentos aqui. E aí veio a intuição dizendo assim, fica tranquilo, porque cada um que estiver ouvindo está acompanhado. Alguns por uma legião, outros muito antenados aí com o anjo da guarda, outros com a própria consciência. Então fica tranquilo, porque nós temos a competência de transformar palavras. Vai sair alguma coisa da sua boca aí, mas se alguém estiver precisando escutar outra, pode ficar tranquilo que vai chegar na cabeça, na mente dela lá, o que ela precisa ouvir. E disseram mais, e eu tenho comprovado isso ultimamente, viu? Disseram que enquanto nós estivéssemos aqui compartilhando palavras e canções, estaria acontecendo um diálogo íntimo com cada um, encarnado, desencarnado, aqui presentes, virtualmente conectados. Aí eu andei fazendo umas pesquisas por aí, sabe? Eu falei, vou perguntar para o povo se isso está acontecendo mesmo. Aí nós iniciamos esse roteiro aqui de São Paulo, lá na Vila Leopoldina, né? No final eu perguntei, gente, está acontecendo um diálogo íntimo aí? Porque estava acontecendo comigo, sabe? Eu li um negócio aqui, uma voz falava umas coisas dentro da minha cabeça.
Aí teve um senhor que falou assim, comigo não está acontecendo diálogo, não. Eu falei, como assim? Ele falou assim, está acontecendo um congresso dentro da minha cabeça. Um congresso aqui, é conversa de todo lado aqui, é convite que eu estou recebendo puxão de orelha, estou recebendo estímulo. Falei, gente, será que isso está acontecendo com todo mundo? Mas meu serviço é entregar a carta, né, gente? Por que eu fico perguntando essas coisas? Nós continuaremos por São Paulo até o dia 25 desse mês. A agenda completa tem aí nas redes sociais, né, especialmente Elizabeth Lacerda no Instagram, Elizabeth Lacerda Oficial. Se você pudesse fazer presente em algum outro, vai ser, fisicamente falando, vai ser uma alegria. Senão nós faremos o possível para transmitir também no nosso canal Liz e Alex, que é o canal de lives no YouTube. Todo dia tem alguma coisa lá. Fiquem à vontade, serão muito bem-vindos. Amanhã, especialmente, né, segunda-feira, dia 17 de agosto de 2026, às 20 horas, nós estaremos na Assistência Fraternal Francisco de Assis. Fica ali no bairro do Limão. O tema de amanhã, gente, antes de desistir. Um tema muito importante, extremamente atual e que muitos de nós estamos precisando escutar o que está planejado para amanhã. Ali na entrada ou na saída, né, depende da sua perspectiva, daqui para lá é na saída, né, tem amigos com o nosso material. Então, aqueles que quiserem e puderem colaborar, né, nós temos o livro Alívio, um livro ditado pelo Espírito Irmã Sheila, todo ilustrado pela espiritualidade também, pela mediunidade da Elizabeth. Nós temos pendrives musicais, porque às vezes alguns se sentem bem de estar aqui e pensam assim, poxa, eu gostaria de levar um pouco disso para casa, né? A música é uma dessas possibilidades. Então, tem 3 pendrives diferentes ali. Tem um do envelope azul com toda a coletânea musical da Elizabeth. São 17 CDs dentro de um pendrive. Tem um mais resumido do envelope amarelo, que são os mais ouvidos. Tem 5 CDs mais ouvidos lá dentro e alguma coisa de bônus. E tem um terceiro, que é do envelope vermelho, chamado Cantos da Alma. É o livro Alívio, declamado. São capítulos curtos que falam de personalidades da nossa alma, com uma linguagem muito acessível e declamado pela Elizabeth com fundo musical bem leve. E intercalado com cada capítulo, ela escolheu 2 ou 3 canções e gravou, voz e violão, de forma acústica, como vocês estão ouvindo hoje. Tem Padre Zezinho, tem Roberto Carlos, tem Oswaldo Montenegro, tem muitas canções autorais também trazidas pela espiritualidade. Vai te fazer bem. Se você decidir presentear alguém, eu tenho certeza que vai levar um pouquinho de luz também para a vida dessa pessoa. E ao mesmo tempo, vocês estarão colaborando conosco para que nós possamos continuar levando esse evangelho musical por esse mundão de Deus. Não deixa de ser uma caridade material, mas que se faz muito importante para o trabalho que nós desenvolvemos. Tá bom? Eu espero que nós sejamos honrados de retornar aqui outras vezes, que sejamos merecedores de um convite para estarmos aqui novamente, vivendo momentos tão felizes, tão abençoados quanto os vividos nessa manhã aqui no Semeador. Os amigos aí das mídias aí, nos perdoem por não termos conseguido fazer com que o som chegasse a contento para a transmissão de vocês, mas a gente vai fazer o possível para, em outras oportunidades, se preparar melhor para que isso não ocorra, tá bom? Gente, seguinte, achei interessante aqui, porque a carta final, ela vem assinada pelo próprio capítulo que o Emmanuel ditou para o Chico Xavier no livro Vinha de Luz. A carta final vem assinada pela Caridade Essencial. Ela pediu licença para falar por si mesma. E ela está dizendo que essa carta é para você que chegou até aqui, procurando descobrir onde ela começa. E ela diz assim: finalmente, passei parte dessa manhã ouvindo vocês falarem e pensarem sobre mim. A moeda disse que eu posso passar pelas mãos.
O pensamento descobriu que eu também moro onde ninguém vê. A palavra percebeu que às vezes eu sou aquilo que nós escolhemos não ferir. A pessoa difícil mostrou que eu fico mais verdadeira quando amar dá trabalho. E o marca-texto. O marca-texto lembrou. Não adianta me deixar bonita na página se eu não aparecer na sua vida. Então chegou a hora. Onde começa a caridade? Eu começo antes da cesta básica. Eu começo antes da doação. Eu começo muito antes da palavra de consolo. Começo até antes da mão estendida. Eu começo. Aquela senhorinha lá está presente. Quem que é aquela senhorinha lá que está pintada naquela parede? Hã? Nossa, assim, feliz, mas eu sinto uma certa preocupação. Perdoa de eu ter feito essa intervenção aqui, mas eu precisava. Era para eu ter falado isso aqui antes, mas eu tentei seguir, mas não adiantou. Eu começo antes da palavra de consolo. Eu começo antes da mão estendida. Eu começo quando você decide que o outro não vale menos porque você pensa diferente. Eu começo quando você troca julgamento por compreensão. Eu começo quando você poderia humilhar e não humilha. Quando ajuda sem precisar se sentir superior. Eu começo quando ninguém está olhando e você continua escolhendo o bem. Eu não vim aqui ensinar você apenas a fazer caridade. Eu vim te convidar para você se tornar a caridade. Porque existe uma diferença. Você pode distribuir muito pão e ainda assim negar compreensão. Você pode participar de grandes obras e continuar pequeno diante de uma ofensa. Você pode ajudar muita gente lá fora e descobrir que o lugar onde eu mais preciso trabalhar é aí, dentro de você. Jesus não passou pela terra distribuindo apenas coisas, ele distribuía a si mesmo. Onde ele chegava, alguém recuperava a dignidade. Onde o Cristo se manifestava, alguém encontrava esperança. Onde ele estava, alguém descobria que ainda podia recomeçar. Então, permita-me, com todo respeito, uma pergunta que talvez seja mais importante que todas as outras, só talvez. Depois de encontrar você, as pessoas saem um pouquinho melhores? Talvez seja uma boa maneira de descobrir se eu já estou acontecendo. Emmanuel me chamou de caridade essencial. O esforço de pensar, falar e agir segundo Jesus. Quem sabe a pergunta deste encontro nunca tenha sido apenas onde começa a caridade. Talvez seja quando a caridade começa em mim. A resposta não está nesta carta. Sabe onde ela se encontra? A resposta está exatamente quando você sair por aquela porta. Ela está na próxima pessoa que cruzar o seu caminho. Com certeza ainda hoje. E quando isso acontecer, não procure uma moeda primeiro. Se necessário, ofereça. Procure Jesus em você e deixe que Ele encontre o outro. Chamo-me caridade. Eu sou o caminho que te conduz a Deus.
siga-me, porque eu sou a meta para a qual você deve caminhar. E se um dia você quiser saber se está no rumo certo, olhe ao redor, olhe em volta e veja se alguém está caminhando melhor porque passou pela sua vida, esperando encontrá-lo pelas estradas da vida, assinado a caridade essencial. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Essa é a prece de amor ditada por Emmanuel a Chico Xavier. Quando eu fui morar em Brasília, no ano de 2003, eu fui procurar um centro para continuar minhas atividades no Espiritismo. E quando eu cheguei no centro que eu escolhi, que era próximo à minha casa, na entrada tinha uns bilhetinhos, né? Essas cartinhas que a gente recebe aí. E eu peguei um papelzinho desse e tinha a prece de amor. E eu guardei para mim, achei linda. E um dia eu resolvi fazer essa junção de Caruso com a prece de amor, pedindo permissão, né, da espiritualidade. E se a gravadora me citasse, a gente fazer tudo que fosse preciso, né, do Caruso. Mas nada, não precisou.
E aí eu comecei a receber dos espíritas perguntas: onde está essa prece de amor que não está em livro nenhum? Eu falava: gente, eu peguei na porta do centro um papelzinho, uma mensagem. Não, mas não existe, não tem. E cartas e federações espíritas também. Onde está essa prece de amor? Eu falei: como é que eu vou provar isso a alguém? Eu peguei um papelzinho, né? Tudo bem, a vida anda. A caridade acontece. E há uns 4 ou 5 anos, uma amiga minha disse assim: ô Elizabeth, eu estou aqui em São Paulo, estou num sebo aqui e achei uma coisa que você vai amar, vou mandar para você de presente. Eu falei: adoro livros antigos, adoro. Estou esperando o presente. Gente, quando chega o presente, era um caderninho feito pelo Chico Xavier, que ele fazia caderninhos, pregava a mensagem, mandava para os amigos, das mãos deles, com a letra dele. Quando eu abro a primeira página, aquele papelzinho da prece de amor, todo desenhado por ele. Quem quiser, me acessa que eu mando foto, eu tenho provas agora. Falei: gente, como que a vida funciona, não é? Aí agora é que eu canto mesmo, né? E fico doidinha para vocês perguntarem de onde veio a foto, né? Mas só para esclarecer, porque muita gente vai perguntar de onde é essa canção, né? Então, a gente termina com a prece de amor, desejando, né, muita paz aos corações. Eu tenho 1 minuto ainda e eu queria fazer uma observação. Eu queria que as crianças levantassem a mão. As crianças, levantem a mão, por favor, só para eu ver vocês. Tem gente aí que está, as crianças aí. Tem muitas crianças aqui. Nós temos quantas crianças aqui, gente? Mais ou menos umas 20? Mais ou menos, né? Eu queria falar uma coisa para as crianças. As crianças estão me ouvindo? Se as crianças estiverem me ouvindo, levanta o bracinho para eu ver. Quem está me ouvindo? Olha, eu queria dar os parabéns para vocês. Sabe por quê? Porque a tia Elizabeth, ela vai em todas as casas espíritas que vocês imaginarem. Eu acho que eu já fui em mais de 500, muito mais, né? Muito mais. E eu estou admirada com o comportamento de vocês pelo seguinte: não porque vocês ficaram boazinhas, não conversaram, não correram, não é por isso. É porque só o corpinho que é de criança, o espírito pode ter, né, qual idade. Que bacana que vocês participaram, ouviram, ficaram pensando. Porque, gente, com todo respeito a todos os pais, a gente não vê isso que nós vimos aqui hoje. Eu quero parabenizar aos pais, à casa, porque isso é sinal de respeito. São crianças educadas, não só pela educação formal, mas a educação espiritual. Vocês estão de parabéns. Vocês não sabem como é difícil para a gente trabalhar com crianças no salão. É ou não é, Alex? Eu estou encantada. Eu sou professora também, sou psicopedagoga. E 20 anos em sala de aula. Eu dentro da sala ou fora, os alunos tinham um bom comportamento. Porque a educação, gente, é algo muito sério. Nós viemos ao mundo para sermos educados. Eu estou encantada com as crianças do semeador. Parabéns aos pais e a todos que conduzem essas crianças. E que essas crianças estejam aqui,
no futuro bem próximo, porque nós, a maioria de nós aqui, o Alex que fala, já está do meio-dia para a tarde, né, gente? E que essas crianças encontrem aqui o palco da vida delas também, né? Que elas honrem a caridade com atitudes, que elas também eduquem outros espíritos. Parabéns, eu acho que foi o melhor que eu achei aqui hoje, foi o comportamento das crianças. Então é isso, um beijo para cada um, uma excelente tarde e que não nos falte a caridade em todos os minutos da nossa vida. Muito obrigada. Palmas para as crianças agora. Bem forte. Ô, gente, acabou. Obrigado.